Um gigante silencioso, invisível aos olhos, mas capaz de paralisar milhões de vidas. A ansiedade se erguia como uma sombra persistente, sufocando a respiração da humanidade moderna, tornando cada dia uma batalha travada nas profundezas da mente. Ela sussurrava medos, amplificava incertezas e transformava o futuro em um abismo de preocupações. E se a chave para a paz estivesse escondida em um livro milenar, um texto que atravessou séculos e culturas, e ninguém, absolutamente ninguém, tivesse te contado o segredo mais profundo que ele guardava? Prepare-se para uma revelação, uma perspectiva bíblica tão profunda quanto subestimada, capaz de transformar a maneira como você enxerga e lida com essa força avassaladora. Sofia era o epítome do sucesso moderno. Jovem, brilhante, com uma carreira em ascensão meteórica no competitivo mundo corporativo. Seu apartamento era um modelo de design minimalista, suas roupas, impecáveis e sua agenda, um testamento à sua dedicação. Externamente, irradiava confiança e controle. Internamente, contudo, Sofia era um campo de batalha. A busca incessante por perfeição e um medo paralisante do fracasso e da reprovação a consumiam. Cada e-mail não respondido a tempo, cada reunião com um colega de trabalho, cada prazo apertado era um gatilho para a orquestra desafinada da sua mente. Suas noites eram um tormento. Enquanto o mundo dormia, a mente de Sofia acelerava, repassando conversas do dia, antecipando problemas que talvez nunca chegassem e projetando cenários catastróficos com uma clareza assustadora. O travesseiro era seu confidente silencioso enquanto as horas se arrastavam, e o sol nascia, encontrando-a exausta, mas com a máscara de determinação já ajustada. Crises de ansiedade eram suas companhias indesejadas, surgindo nos momentos mais inoportunos. Antes de uma apresentação importante, durante um jantar com amigos, ou até mesmo em um momento de aparente tranquilidade. O peito apertava, a respiração ficava superficial, e uma onda de pânico a varria, forçando-a a se refugiar em banheiros ou corredores vazios, na esperança de recompor a fachada. Ela tentava de tudo: yoga, meditação guiada, aplicativos de relaxamento, chás calmantes. Cada método convencional parecia oferecer um alívio momentâneo, um curativo sobre uma ferida profunda que continuava a sangrar. Nada parecia tocar a raiz do problema, a fonte inesgotável de sua inquietação. Certa tarde chuvosa, após mais uma crise silenciosa em seu escritório, Sofia sentiu um impulso inexplicável. Em vez de ir para casa, pegou um táxi em direção a um bairro antigo da cidade, um lugar que raramente visitava. Desceu em frente a uma construção de pedra coberta de era, com janelas em arco e uma porta de madeira maciça que parecia pertencer a outra era. Era uma biblioteca, antiga e esquecida pela maioria. O ar lá dentro cheirava a papel envelhecido e poeira, um aroma reconfortante que contrastava com o caos de sua mente. Entre as estantes imponentes, um homem idoso, com óculos na ponta do nariz e um sorriso sereno, observava-a. Elias, o bibliotecário, tinha uma aura de calma que parecia rarear no mundo de Sofia. Seus olhos, azuis e profundos, pareciam enxergar além da superfície, diretamente em sua alma perturbada. Sem dizer uma palavra, Elias se aproximou e estendeu um livro. Não era um best-seller, nem uma capa chamativa. Era um volume antigo, com a capa de couro desgastada, sem título visível. Sofia hesitou, intrigada pela quietude do homem e pela simplicidade do objeto. Ela pegou o livro, sentindo o peso da história em suas mãos. Uma curiosidade morna, quase esquecida, começou a acender em seu peito. Elias apenas sorriu, um sorriso que prometia mais do que apenas uma leitura. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sofia, com o livro misterioso nas mãos, sentiu uma mistura de ceticismo e uma curiosidade crescente. De volta ao seu apartamento minimalista, sentou-se na poltrona de design e, com um suspiro, abriu as páginas amareladas. À primeira vista, parecia um livro antigo qualquer. Mas à medida que seus olhos deslizavam pelas linhas, algo começou a mudar. Ela não encontrou um título grandioso, mas sim uma série de passagens que, de alguma forma inexplicável, pareciam falar diretamente com a sua alma ansiosa. Era como se as palavras tivessem sido escritas para ela, para o turbilhão de pensamentos que habitava sua mente. Uma frase em particular a atingiu como um raio. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Sofia parou, o coração batendo mais forte.
Como era possível? Sua vida inteira fora moldada pela inquietude do amanhã, pelo planejamento exaustivo, pela antecipação de cada possível obstáculo. Outra passagem a confrontou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ideia de lançar sua ansiedade, de entregá-la a uma entidade maior, parecia absurda para sua mente lógica e controladora. Ela estava acostumada a carregar o peso do mundo em seus próprios ombros, a resolver tudo por si mesma. A sugestão de um descanso que transcendia a compreensão humana, um descanso que não dependia de sua própria força ou inteligência, era ao mesmo tempo perturbadora e incrivelmente atraente. Um conflito feroz se instalou dentro dela. Sua mente racional, treinada para a análise e o controle, gritava em protesto. Que tipo de livro era aquele, afinal? Uma obra de ficção? Um manual de autoajuda com uma linguagem arcaica? No entanto, uma parte mais profunda de seu ser, aquela que estava exausta e desesperada por alívio, sentia um eco de verdade nas palavras. Era como se sua própria mente a tivesse traído por tanto tempo, aprisionando-a em um ciclo vicioso de preocupação e medo. E agora, aquele livro antigo começava a desvendar a ilusão. A promessa de paz, não como uma ausência de problemas, mas como uma presença interna inabalável, começou a germinar em seu coração. No dia seguinte, ou talvez alguns dias depois, o tempo parecia ter perdido sua rigidez para Sofia. Ela retornou à biblioteca. Aquele lugar de silêncio e cheiro de história agora parecia um refúgio. Elias estava em seu posto habitual, com o mesmo sorriso sereno. Ele não perguntou se ela havia lido o livro, nem o que achou. Apenas fitou-a com aqueles olhos azuis, como se já soubesse a tempestade que se agitava dentro dela. A paz que excede todo o entendimento. Elias finalmente disse, sua voz suave, mas carregada de profundidade. Não é uma paz que o mundo pode dar. É uma entrega, Sofia. Uma confiança que vai além da lógica. Sofia sentiu um nó na garganta. Ele havia compreendido tudo, sem que ela precisasse dizer uma palavra. Elias continuou, explicando que a ansiedade, para além de ser uma condição psicológica, poderia ser vista como um convite. Um convite a uma conexão mais profunda, a uma dimensão da existência onde o controle humano dava lugar à confiança divina. Ele falava de uma verdade que ele mesmo experimentara, uma verdade que havia transformado sua vida e o concedido aquela serenidade incomum. Ele não pregava, apenas compartilhava, como quem oferece um bálsamo a uma ferida exposta. Aquelas palavras de Elias, somadas aos versículos do livro, confrontaram Sofia com um desafio monumental: a necessidade de entregar o controle. Para uma mulher que construíra sua vida sobre a premissa de que tudo devia ser minuciosamente gerenciado, a ideia de relaxar as rédeas era aterrorizante. Era uma batalha entre seu orgulho humano, que se recusava a admitir fraqueza, e a humildade da fé, que pedia uma rendição. O universo parecia conspirar para testá-la. Uma semana depois, um projeto crucial em seu trabalho desmoronou inesperadamente. Um erro de um colega, uma falha sistêmica. O motivo não importava. O que importava era a enxurrada de e-mails furiosos, as ligações incessantes e a pressão esmagadora que se seguiu. A velha Sofia teria recaído imediatamente na espiral de pânico, nas noites insones e nas crises de ansiedade. Mas desta vez, algo era diferente. As palavras de Elias e os versículos antigos ecoavam em sua mente. Ela sentia o medo familiar tentando se agarrar a ela, mas também sentia uma nova força. Uma voz sussurrando sobre a possibilidade de uma paz inabalável. Sofia estava à beira de uma decisão crucial. Ceder novamente ao medo, ou, pela primeira vez em sua vida, confiar na verdade que estava apenas começando a descobrir. O futuro de sua paz interior dependia daquele único, aterrorizante e ao mesmo tempo libertador passo. A pressão era palpável. As vozes em sua cabeça gritavam pelo controle que ela sempre buscou. No entanto, Sofia fechou os olhos. Não era um ato de desistência, mas de uma entrega consciente. Respirou fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões, e pela primeira vez, permitiu-se não ter todas as respostas. Em vez de lutar contra o caos, ela o observou, como quem vê uma tempestade de longe. As palavras do livro e a voz suave de Elias ressoaram, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não era uma frase vazia, era um convite. E naquele instante, Sofia aceitou. Ela não sabia como o problema seria resolvido, mas sentiu uma quietude inesperada substituir o pânico. Era sua primeira experiência genuína de soltar, de permitir que a paz existisse em meio ao turbilhão. A partir daquele dia, a transformação de Sofia foi gradual,
mais profunda. A ansiedade não desapareceu magicamente, mas sua relação com ela mudou. As noites insones tornaram-se menos frequentes, substituídas por um sono mais reparador. As crises de pânico, antes tão avassaladoras, foram se tornando mais raras e menos intensas, como ondas que perdem força ao se aproximar da costa. A esperança floresceu, não como um otimismo ingênuo, mas como uma certeza interior de que havia um refúgio, uma rocha inabalável onde ela poderia se apoiar. Ela começou a viver de forma diferente, com uma serenidade que irradiava e inspirava aqueles ao seu redor. Colegas notaram sua nova calma, amigos se admiravam de sua resiliência. Sofia não pregava, mas sua vida se tornou um testemunho silencioso da verdade que encontrara. A redenção de Sofia não se limitou à sua paz interior. Seus relacionamentos, antes tensos pela sua busca incessante por controle e perfeição, floresceram. Com sua família, as conversas se tornaram mais leves, os sorrisos mais genuínos. Ela não apenas se libertou das amarras da ansiedade, mas se tornou um farol, uma fonte de esperança para outros que sofriam em silêncio. Sua jornada era a prova viva de que a verdadeira liberdade não estava na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com uma força que vinha de um lugar mais profundo. Um ano depois, Sofia enfrentou um desafio ainda maior. A empresa onde trabalhava passou por uma reestruturação drástica, com demissões em massa e um futuro incerto. A velha Sofia teria desmoronado, vendo seus planos e sua segurança desvanecerem. Mas a nova Sofia reagiu de maneira diferente. Ela sentiu a pontada familiar do medo, a incerteza tentando se infiltrar, mas não permitiu que a dominasse. Em vez de se desesperar, ela se concentrou no que podia controlar: sua atitude, sua fé, sua capacidade de se adaptar. Ela aplicou os ensinamentos que havia aprendido: não se inquietar pelo amanhã, lançar suas ansiedades, confiar. Não foi fácil, mas ela não estava sozinha. A paz que excedia todo o entendimento a acompanhava, permitindo-lhe navegar pelas águas turbulentas com uma clareza e uma resiliência que surpreenderam a todos, inclusive a si mesma. Ela não obteve todas as respostas imediatamente, mas encontrou uma nova oportunidade, uma direção inesperada que se alinhava ainda mais com seus valores e seu propósito. Aquela foi a sua vingança metafórica contra a ansiedade que a aprisionara por tanto tempo. A demonstração prática de que a resposta bíblica era não apenas real, mas incrivelmente eficaz. Era a liberdade conquistada através da fé, a capacidade de viver plenamente, mesmo diante da adversidade. Sofia encontrou uma paz duradoura, mas não uma ausência de problemas. Pelo contrário, os desafios continuariam a surgir, como parte inerente da vida. A diferença era que agora ela possuía as ferramentas, a perspectiva, a fé para enfrentá-los com serenidade. Ela havia descoberto que a ansiedade, aquele gigante silencioso, tinha uma solução que ninguém te contou plenamente, uma verdade escondida nas páginas de um livro antigo e revelada através da sabedoria de um bibliotecário e de sua própria jornada de entrega. A verdadeira paz não era a ausência de tempestades, mas a capacidade de dançar na chuva. E essa paz, essa capacidade de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, está ao alcance de todos. Não é um segredo guardado para poucos, mas uma promessa universal. Se você, como Sofia, sente o peso da ansiedade, talvez seja a hora de buscar essa verdade por si mesmo. A verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento, espera por você.